Olá, bem-vindos a um episódio extra do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa da secção internacional do Jornal Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção, e estou aqui 3 semanas depois do ataque do Hamas a Israel, 3 semanas e um dia para ser mais exato, para um ponto de situação no fim de semana em que o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu anunciou uma segunda fase dessa guerra. Para perceber o que é que muda e que perspectivas é que há de resolução deste terrível conflito, que já conta milhares de mortos, dezenas de milhares de feridos e mais de 1 milhão de deslocados à força, são meus convidados os camaradas da secção internacional, Salomé Fernandes e Hélder Gomes, que ao longo da semana foram desenvolvendo trabalho, como aliás todo o resto da equipa e toda a redação do Expresso, sobre esta terrível guerra que assola e impressiona o mundo. Olá, Salomé. Olá. Olá, Hélder. Alô, alô. Este episódio conta com a edição técnica do João Martins e estamos a gravar no domingo, dia 29 de outubro de 2023, ao fim da manhã. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. A primeira coisa que perguntaria seria, Hélder, o que é que mudou? Porque é que se fala de uma segunda fase da guerra? Olha, eu tenho algumas dúvidas de que esta seja a fase mais sangrenta e mais dura, se quisermos até para ambos os lados. Pelo que nós fomos vendo das imagens que nos chegaram desde que na sexta-feira à noite houve a indicação de que iam começar essa segunda fase, as imagens são naturalmente impressionantes. Temos aliás relatos do secretário-geral da ONU, que se diz alarmado com uma situação cada vez mais desesperada em Gaza. Temos também, do ponto de vista humanitário, milhares de pessoas a invadirem centros de ajuda da ONU e, portanto, informações sobre a ordem civil estar seriamente comprometida. No entanto, porque é que se fala numa segunda fase, como perguntavas? Porque, quer dizer, a partir do momento em que a 7 de outubro, 3 semanas, como dizias, e um dia depois dos ataques do Hamas em solo israelita, a guerra começou nessa altura, no imediato. Nós, aliás, temos Clara Ferreira Alves, uma colunista bem conhecida do Expresso, que está em serviço de reportagem para a SIC e para o Expresso em Israel e tem escrito sobre o assunto e diz que, quer dizer, ninguém está à espera que a guerra comece, porque a guerra, para todos os efeitos, já começou. Do ponto de vista estratégico, esta será, assim, uma segunda fase que se diz é muito ao nível do solo, mas também do subsolo, onde nós sabemos que o Hamas tem quilómetros, dezenas ou centenas até mesmo de quilómetros de túneis, muitos deles que passam por centros civis, hospitais, escolas, portanto, tudo ali é um barril de pólvora, é um conjunto de barris de pólvora que a dada altura poderão explodir de uma forma devastadora, e portanto é a segunda fase, porque eles já estavam de reserva há algum tempo e agora invadiram ou tomaram conta da faixa de Gaza, sobretudo a norte, e continuam a fazer os apelos para que os habitantes de Gaza, que já estão completamente deslocados, quer dizer, completamente não será, mas parcialmente deslocados, mas em grandes números, para que se dirijam para sul. Portanto, o que faz adivinhar que
os ataques vão intensificar-se e eventualmente entraremos numa terceira fase, e esta será mais de, naturalmente, acabar com objetivos e alvos estratégicos e preparar o terreno para essa então mais sangrenta, como se, quer dizer, prevê, infelizmente, terceira fase de quase terraplanar o que restar desta segunda. Quando falas de terceira fase, seria então já a invasão em grande escala de Gaza, aquela que alguns chegaram a prever que pudesse acontecer este fim de semana, mas que não foi o caso, porque embora haja ações do exército israelita em território da faixa de Gaza, ainda não há propriamente uma invasão no sentido de controle, com o objetivo de controle total do território, não é? Isso ainda não aconteceu, e é isso que te referes quando falas numa possível posterior terceira fase. Exatamente, ou seja, em que tens completamente, já tens os boots on the ground, e naturalmente que eles já começaram a avançar, e poderás ter também episódios muito recorrentes, diários e várias vezes ao dia, de combates quase homem a homem. Pois às vezes há uma questão de desproporcionalidade de meios humanos também, e também de arsenal de armas, combates mais numa perspectiva até de guerrilha urbana. Portanto, eu julgo que essa poderá vir a ser a terceira fase, mas os acontecimentos são tão a realidade é tão complicada de analisar em cima dos acontecimentos que não estou capacitado para dizer que essa será uma terceira fase. Agora, que tem tudo, pelo que se tem visto, tem tudo para ser bastante mais sangrenta e bastante mais arrasadora do território e também de qualquer esperança para o povo palestiniano, acho que restam poucas dúvidas. Ao povo palestiniano que está a viver na faixa de Gaza, portanto, onde estamos a falar de mais de 2 milhões em condições infra-humanas, condições de carências dos bens e dos serviços mais básicos, desde cuidados de saúde, a alimentos, a energia, sem falar de que mais de metade dessa população está neste momento deslocada à força dentro daquele território esse do qual, recordemos uma vez mais, não se pode sair. Não é possível, os palestinianos não podem sair dali, a não ser, portanto, os postos fronteiriços com Israel estão obviamente fechados, e o Egito também se recusou a abrir o do Rafah. Houve ali uma abertura para entrar ajuda humanitária, para saírem alguns cidadãos com nacionalidade estrangeira, mas não para o grosso dos palestinianos poder fugir da faixa de Gaza. Além deles, há também o drama dos reféns, de centenas de reféns que foram sequestrados pelo Hamas durante o ataque bárbaro de 7 de outubro e dos quais foram libertados até agora 4, se eu não estou em erro. A Salomé esteve esta semana, debruçou-se num trabalho para o Expresso sobre esse tema, sobre a mediação e a sorte e o destino destes reféns, que aliás são de várias nacionalidades. Eu pergunto, Salomé, este trabalho lento, que até agora permitiu que 4 mulheres fossem soltas, continua? Quem são os atores importantes aqui e em que pé estamos no que diz respeito à situação dos reféns? Teoricamente continua, apesar de ali a meio da semana se ter pensado que haveria mais novidades sobre a libertação de reféns, porque um dos intervenientes que tem vindo a tentar mediar aqui esta situação tem sido o Qatar, e tinham dito que continuavam estes trabalhos e que estavam algo otimistas. Portanto, pareceu haver aqui um sinal de que iria haver a libertação de mais pessoas. Entretanto não houve, ficámos-nos por essas 4, que é um número bastante reduzido quando olhamos para a quantidade de pessoas que ainda continuam reféns. Continuam reféns, exato. Agora, é um bocadinho difícil perceber até onde é que cada uma das partes está disposta a ceder, tendo em conta que os reféns também são uma espécie de escudo para o Hamas, não é? Porque a partir do momento em que libertarem todos os reféns, não há
um impedimento de que Israel faça um ataque mais alargado, porque já não há a questão de onde é que eles estão, se acabam por ser uma baixa de ataques que têm vindo a acontecer, como a Hamas também já disse, que tinham morrido vários reféns vítimas de ataques de Israel. Claro que estas informações são sempre difíceis de confirmar, não é? Nunca há certeza daquilo que se está a passar numa guerra ativa, mas portanto é uma incerteza em que muitas famílias vão continuar. Até que ponto é que estas pessoas vão ser libertadas ou não? Claro que a presença de reféns é, por um lado, um dissuasor para um ataque mais violento por parte de Israel e, por outro lado, um imbróglio diplomático, uma vez que nem todos são israelitas, há ali pessoas de outras nacionalidades, incluindo, aliás, pessoas que têm nacionalidade portuguesa além da israelita. Além de servirem de escudos humanos, coisa de que não há dúvida, uma vez que os terroristas do Hamas sempre tiveram essa prática, quer com a própria população palestiniana, quer com os reféns, eles também servem de moeda de troca. Se nós nos lembrarmos do empenho que Israel põe quase sempre na recuperação de reféns seus, de que foi o maior exemplo o soldado Gilad Shalit, que há uns anos, que acabou por ser trocado ao fim de anos de cativeiro por 1027 prisioneiros palestinianos, temos agora o Hamas a disponibilizar-se a trocar reféns pela totalidade dos prisioneiros palestinianos que existem em Israel. Hélder, como é que politicamente um governo já fragilizado como o de Netanyahu, que foi apanhado de surpresa e a quem vai ser cobrada uma fatura um dia que a guerra acabe por esse tremendo falhanço na proteção da sua população, como é que pode gerir politicamente a vontade de aparecer como beligerante e a vingar o ataque, ao mesmo tempo que há manifestações por toda Israel a exigir o regresso são e salvo dos reféns? Sim, acho que esse ponto é muito importante, de não apenas serem usados como escudos humanos, mas haver aqui esta dimensão da moeda de troca, de quase uma mercantilização dos reféns. E nesse sentido, naturalmente que isso poderá ajudar a explicar uma eventual hesitação, uma eventual divisão interna. Ainda na sexta-feira eu e a Salomé falávamos a propósito de umas declarações que conseguimos obter de um reservista das Forças de Defesa de Israel, que quando questionado por nós sobre as alegadas divisões, mesmo no seio deste governo, entretanto criado, gabinete de guerra, entretanto criado para fazer face para responder a estes ataques do Hamas e a subsequente guerra, falava muito numa tendência dos mídia mainstream de no fundo fazerem muito, insuflarem muito questões que no entendimento dele eram apenas situações que eventualmente poderia haver ali uma diferença, mas não era da forma tão inflamada como depois os mídia reportavam. Ora, eu gostaria de, já agora, lembrar, não sei se ele certamente não nos estará a ouvir, porque não entende aquilo que nós dizemos. No entanto, ainda nas últimas horas, o primeiro-ministro israelita escreveu um tweet que culpava o establishment militar de Israel pelos ataques de 7 de outubro, e todo o fio do tempo é revelador de como há de facto divisões muito graves na cúpula política e militar em Israel, porque primeiro o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e um parlamentar do Knesset, portanto o parlamento israelita, divulgaram uma declaração conjunta, portanto uma clara demonstração de unidade, anunciando anunciando a expansão das operações terrestres em Gaza e, por outro lado, afirmando que o país está mais unido do que nunca. Ora, depois desta declaração conjunta, que recordo, envolvia Netanyahu, o ministro da Defesa e um deputado do Knesset, Netanyahu não resistiu
e voltou ao Twitter, ou à rede social X, que antes se designava como Twitter, para acusar os militares e o Shin Bet, que são no fundo os serviços de informações israelitas, de terem considerado que o Hamas estava dissuadido e queria chegar a um acordo, ou seja, colocando o ónus da responsabilidade que muito tem sido falada, de Israel ter sido incapaz de prevenir aqueles ataques em solo israelita. Isto é muito importante, e então neste tweet, que entretanto foi apagado, sublinhe-se, Netanyahu culpava precisamente a cúpula militar. Ora, um general reformado e membro deste gabinete de guerra, entretanto formado em Israel, no imediato pediu que Netanyahu desmentisse aquelas declarações. Depois temos o líder da oposição, que é considerado o líder da oposição, um senhor chamado Yair Lapid, que criticou também Netanyahu, dizendo mesmo que o primeiro-ministro ultrapassou uma linha vermelha. Este Yair Lapid já tinha acusado Netanyahu de ter sido informado dos ataques pelos serviços de informações israelitas e não ter agido em conformidade. Como dizia, Netanyahu depois apagou esse tweet, mas tivemos o ministro da Segurança Nacional e o líder da extrema-direita, o Ben Gvir, no fundo a dar mais fogo ainda ao tweet, entretanto apagado, de Netanyahu, ao dizer que a política de contenção, a dissuasão imaginária e a compra de uma paz temporária a um preço exorbitante são os pais de todos os pecados. Pronto. Houve também o próprio ministro, o chefe da diplomacia israelita e o líder do Partido Trabalhista também se juntaram ao coro de críticas a este tweet de Netanyahu, e que se viu obrigado a escrever um novo tweet dizendo que estava errado e pedindo desculpa por isso. Tudo isto, toda esta sucessão de episódios de um tweet irrefletido naturalmente por parte de Netanyahu, mostra que as divisões no seio do próprio governo ou do próprio gabinete de guerra não são uma fabricação dos mídia mainstream, como nos dizia esse reservista das Forças de Defesa de Israel, são efetivamente uma realidade, como se viu e como ficou às claras nestas últimas horas. Portanto, nós estamos a falar também, importa também não esquecer isso, de alguém que se agarrou ao poder, que tem, sobre quem pendem acusações muito graves de corrupção, e que, para evitar ser julgado, se aliou a judeus ultra-ortodoxos, à extrema-direita, e no fundo chefiando um governo que ele próprio, à semelhança do Hamas, não reconhece o Estado do outro lado. Ou seja, temos o Hamas a não reconhecer o Estado de Israel e como constando da sua carta de princípios, aniquilar a possibilidade da existência de um Estado de Israel, e membros do governo, sobretudo da ala mais radical, mais de extrema-direita, a não quererem jamais, em tempo algum, a solução, ou discutir sequer a solução de dois Estados de convivência pacífica. Portanto, temos aqui de facto um problema, e Netanyahu joga muito aqui o seu futuro político, como aliás jogou ao aceitar chefiar um governo com esta configuração. Acaba por, de uma forma ou de outra, conseguir driblar, mas isto não deixa de ser um problema para a política israelita e também para a sociedade civil, que, ao contrário, por exemplo, do que acontece infelizmente noutros países da região, é uma sociedade civil muito ativa, que vai para as ruas e fala sem medo contra o governo e protesta em massa contra o governo, e portanto sim, há aqui um problema político que concorre ou que corre em paralelo com o problema militar e de uma nação ferida que precisa, até para consumo interno, de retaliar e de responder aos ataques de 7 de outubro, com um fiel da balança muito periclitante e muito complicado de gerir, que são precisamente os reféns. Há outra frente deste aspecto, que é a frente internacional, a frente das relações
do governo israelita e do Estado israelita com os outros países e que tem sofrido alguma agitação. Netanyahu tem a política de considerar antissemita ou desculpador do Hamas qualquer um que critique o seu governo ou que critique ações do Estado de Israel, nomeadamente violações de resoluções das Nações Unidas ou do direito internacional, por exemplo, nos últimos dias, a respeito do cerco que está montado à faixa de Gaza e as consequências humanitárias que isso tem. Pergunto, Salomé, como é que olhaste para a polémica desta semana em torno das declarações do secretário-geral da ONU, António Guterres, a quem o embaixador de Israel nesse fórum, na ONU, exigiu que se demitisse imediatamente? Eu tenho uma opinião pessoal muito formada sobre isso, e é de que não havia motivos de críticas a Guterres. Portanto, pareceu-me um discurso perfeitamente equilibrado. Numa situação tão complexa como esta, estarmos a limitar as acusações a uma questão a preto e branco, como se não pudesse haver desrespeito pelos direitos humanos de parte a parte, e como se não existisse um contexto de trás de tudo aquilo que tem acontecido, é muito limitativo, e a única coisa que me parece que o Guterres fez foi dar a entender que existia o tal contexto, portanto que o extremismo não surgiu do nada, não veio de um vácuo, e que apesar disso as ações não foram justificadas, portanto não me pareceu de todo que houvesse aqui uma tentativa de desculpabilização daquilo que o Hamas fez, mas também não houve uma desculpabilização daquilo que é depois lançar um cerco e deixar 2 milhões de pessoas sem acesso à água, à comida, à eletricidade, a combustíveis, a tudo isso, não é? Que são essenciais à vida humana, e há ataques que acabam por ser indiscriminados. Sim, desculpa só interromper, até porque tem havido este apelo para que essa ajuda humanitária não cesse, e ela tem cessado várias vezes, até porque o problema pode agravar-se no sentido de doenças como a cólera de repente começarem a surgir. Portanto, esse corte de ajuda humanitária, e num trabalho que assinámos esta semana, falámos com uma investigadora do IPRI, portanto do Instituto Português de Relações Internacionais, que lembrava uma coisa que é bastante óbvia, mas que, segundo ela, está esquecida na cabeça de muita gente, que é o facto de, antes de ser secretário-geral da ONU, António Guterres foi também o alto comissário das Nações Unidas durante 10 anos para os refugiados, e portanto teve um acesso em primeira mão, in loco, ao que os refugiados palestinianos sofrem no dia-a-dia. Portanto, é também importante eventualmente esse enquadramento para esvaziar as críticas que, no meu entender, foram completamente desproporcionais a essa frase do vácuo e dos ataques não terem vindo do nada. Desculpa, Salomé, ter interrompido. Queria só acrescentar mas é isso, quer dizer, as questões de direitos humanos aqui sobrepuseram-se a questões políticas, não é? Quer dizer, enquanto também líder da ONU, é isso que nós esperamos de Guterres, não é? Que ponha os direitos humanos acima de outro tipo de interesses políticos que possam existir, porque ele não está no cargo para defender uma visão israelita ou ocidental ou de qualquer parte do mundo em específico. Está ali para se preocupar com direitos humanos no geral, e a esse nível, quando é preciso apontar críticas a uma das partes, embora também tenha sofrido um ataque e isso também tenha de ser reconhecido, é de louvar, acho eu, que não fique em silêncio em relação a isso. Eu até acho que Guterres fala de forma mais clara do que a maioria dos seus antecessores de que eu me recordo. Muitas vezes a ONU é vista como um fórum que pouco faz ou que pouco pode fazer porque tem de gerir equilíbrios dificílimos, mas eu acho que ele tem sido muito, muito claro
e tem falado, pode não ter escolhido o encadeamento de palavras que o protegesse, vá lá, de polémicas, mas também não me pareceu que naquilo que disse houvesse uma justificação, uma minimização daquilo que o Hamas fez, e aliás basta também conhecer, quer dizer, o próprio Guterres também não surgiu aqui do nada nem do vácuo, tem um passado que nos deve ajudar a interpretar as suas palavras, não nasceu ontem, e alguém com uma experiência na política internacional, na diplomacia e com um percurso que, julgo eu, não admitem a leitura de que estaria a diminuir ou de alguma forma a retirar importância ou a justificar o que se passou no dia 7, que foi um ataque bárbaro. Recordemos a maior matança de judeus no mesmo dia desde o Holocausto, portanto, desde o final da Segunda Guerra Mundial, e digo assim porque foi esse o objetivo, não houve motivo que não fosse serem israelitas, judeus e como tal vistos como inimigos, que levou à morte daqueles mais de 1.400 civis no dia 7. Agora pergunto-vos, olhando para a frente, não tanto para adivinharmos o que é que se vai passar, o que é que Israel vai fazer em seguida, ou que negociações é que o Hamas vai ter, mas pensando também ainda na frente diplomática, e porque isto é uma guerra que envolve e afeta grande parte do mundo, numa altura em que há 2 anos quase que estamos com outra guerra que também tem tido repercussões no mundo inteiro, que é da Ucrânia. O que é que se pode esperar agora para a frente em termos de diplomacia? Penso na União Europeia, que tem tido um papel, a meu ver, limitado. Penso, obviamente, em Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos da América, a 1 ano de eleições, e penso também, do lado oposto, em atores como o Irão ou a Rússia. O que é que nas chancelarias e nas capitais mundiais se estará a cogitar nestes momentos em relação à guerra de Israel e da Palestina? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, tem várias peças no tabuleiro, é assim a diplomacia terrestre, mas começando pelos Estados Unidos, é importante lembrar que os Estados Unidos, e nós temos visto este ataque de 7 de outubro sendo referido como 11 de setembro israelita. No entanto, é importante lembrar que Joe Biden, que há de ter os seus, até por razões de idade, e não estou aqui de todo a querer ser idadista, mas enfim, tem havido alguns faux pas por parte de Joe Biden. No entanto, neste caso em concreto, acho que ele tem tido uma conduta bastante correta e conciliadora, ou seja, nós sabemos que os Estados Unidos são históricos apoiantes de Israel, sempre foram, e naturalmente neste caso não iria mudar. No entanto, há aqui um aviso, uma advertência para que Israel não repita o que os Estados Unidos fizeram na sequência precisamente dos ataques de 11 de setembro de 2001, que foi a invasão do Iraque 2 anos depois, em 2003, e na verdade que sob o pretexto de impedir que Saddam Hussein usasse armas de destruição maciça, e nós sabemos que essas armas de destruição maciça quer dizer, não existiam, e essa invasão foi combinada na Cimeira das Lajes, na nossa Cimeira das Lajes, a 4, portanto, sob um pretexto errado, mas recentrando aqui, Joe Biden numa visita a Tel Aviv avisou precisamente Israel, ou preveniu, no fundo, aconselhou para não repetir os erros dos Estados Unidos no Iraque, e também sugeriu que há alternativas a uma ofensiva terrestre, isto claro, antes de sexta-feira e de sábado, essa ofensiva terrestre ter ganhado assim mais corpo, mais robustez no terreno, e ter-se no fundo materializado. E Biden chegou a enviar um general americano muito experimentado em combate urbano, precisamente para explicar aos israelitas os desafios potenciais. Do ponto de vista da União Europeia, como também falavas, Pedro Cordeiro, temos aqui o presidente francês, Emmanuel Macron, a assumir uma
uma liderança, até porque a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi muito criticada pela forma como lidou. Sim, lidou a primeira abordagem não caiu lá muito bem. Exatamente, e houve ali um chorrido de críticas que me parecem injustificadas, porque, ou seja, nós estamos aqui, naturalmente que as Nações Unidas são uma organização internacional diferente da União Europeia, ou da Comissão Europeia, como instituição europeia, mas há de facto aqui aqui deve exercer-se muita cautela, até porque a diplomacia é exatamente isso, é discutir longamente a propósito de uma vírgula ou de uma frase que poderá estar ou não mal colocada. Mas dizia, von der Leyen foi alvo de muitas críticas na abordagem que assumiu em nome da Comissão Europeia que preside, e Emmanuel Macron tem assumido aqui um papel relevante ao propor uma coligação regional e internacional para combater o Hamas, muito semelhante à coligação que se formou para combater o Daesh. E claro que estas comparações entre movimentos terroristas, porque é isso que o são, um e outro, tem um problema de não se atender à escala e à dimensão e à capacidade de destruição efetiva de uns e outros. E aí entra de facto também o Irão e outros, digamos, Estados, vamos dizer, párias, que acabam por ser aqui a grande plataforma de financiamento de grupos terroristas como é o Hamas, e depois há uma preocupação muito acentuada pelo que tenho lido da parte da diplomacia americana, e isto aqui é muito importante porque para o Irão, no fundo, há sempre aquela reação primária de que, portanto, se os Estados Unidos, se Washington está de um lado, o Teherão estará certamente no lado oposto. E, portanto, há uma preocupação aqui da diplomacia americana para a falta de uma estratégia de Israel no pós-invasão a Gaza. Pronto, e questiona-se muito como é que Israel vai poder gerir o território e a população, aqueles mais de 2 milhões de habitantes que habitam naquela franja de território muito densamente povoado, e também as dificuldades que significa eliminar o Hamas e impedir ou prevenir que o grupo, na sua forma atual ou de outra, possa reemergir. Portanto, há aqui uma série de vai e vem diplomático entre capitais e pronto, isto é sempre muito complicado. Há sempre muitas peças no tabuleiro em jogo. Finalmente, Salomé, pedia-te aqui uma reflexão sobre outro assunto que me tem atormentado ao longo desta guerra, que é a nossa responsabilidade enquanto jornalistas, o nosso papel. Recordo que quando houve uma explosão num hospital da faixa de Gaza, rapidamente houve jornais que se apressaram a atribuir sem grande julgamento crítico às Forças Armadas de Israel aquela explosão. E estamos a falar de nomes como a BBC ou o New York Times. Pergunto, até que ponto é que a rapidez desta guerra nos faz, e a sua enorme polarização, nos faz às vezes deixar de ter os pés na terra e a cabeça fria, e como é que devemos combater isso? Mais do que a questão da velocidade da guerra, nós podemos controlar como é que fazemos a cobertura, sendo que atualmente as coisas são muito mais rápidas, nós temos os diretos, tanto nas televisões como nos próprios sites dos jornais, e portanto torna-se talvez mais importante haver uma reflexão sobre se devemos dar as coisas imediatamente, se devemos esperar até ter mais dados, sendo que num contexto de guerra é sempre muito difícil perceber com alguma imediatez qual é que é o lado responsável por determinado tipo de ataques. Claro que depois haverá investigações, não é? E é importante depois estas questões serem todas retomadas quando já houver mais provas que indiciem a culpa num sentido ou no outro, seja de que ataques estejamos a falar,
mas cabe-nos a nós não nos deixarmos levar por essa velocidade da guerra e tentarmos tirar ali 10 ou 15 minutos para refletir se devemos dar as coisas, se temos informação suficiente para ajudar e em que moldes é que as damos, porque o facto de que existia um ataque aqui ou ali, às vezes, por si só é indiscutível. Conseguimos analisar de imediato, talvez, o impacto humano que isso teve, uma reflexão sobre o impacto que teve junto dos civis, o que é que aquilo pode ou não pode representar, ressalvando que há informações que nem sempre conseguem ser verificadas, não é? Mas, portanto, ou seja, o jornalismo é sempre um exercício de tentarmos dar aquilo que é mais próximo da verdade. Não significa que não haja falhas pelo caminho, não é? Porque não estamos a par de tudo aquilo que se passa à nossa volta, mas essa tentativa, às vezes, talvez esperar, refletir um pouco melhor, haver discussão interna dentro dos próprios jornais sobre o que é que merece outros tipos de cuidados adicionais. Se calhar é importante continuar a ser feito, e isso nem sempre é fácil nos dias que correm, como nós sabemos, em que as redações funcionam também elas a uma velocidade muito grande, e onde às vezes há uma certa pressa em ser os primeiros a passar determinada informação, quando a pressa devia ser em tentar dar a melhor informação possível. Muito bem, e é com esta muito sensata e profissional reflexão, a meu ver, que vamos aqui pôr fim a este episódio extra, que tristemente desconfio que não seja o último que o Mundo a Seus Pés vai dedicar à guerra entre Israel e o Hamas no Médio Oriente. Agradeço à Salomé Fernandes e ao Hélder Gomes pelo contributo muito rico que deram para este episódio, ao João Martins pela edição técnica cuidada, e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana e ainda nos episódios extra. Segunda-feira haverá novo episódio regular do Mundo a Seus Pés, e ao longo do resto do tempo iremos falando de cada vez que assim se justificar. Até lá, até breve e até sempre. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.